Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre enriquecido em nosso meio. Quero convidá-los ao estudo da palavra de Deus nessa tarde. E a reflexão que eu quero trazer é a realidade da consciência após a morte. Queria falar sobre isso. A realidade da consciência após a morte. Eu queria convidá-los a começar lendo dois textos do Velho Testamento. O primeiro está em Eclesiastes, capítulo 9. Observe, por favor, o versículo 5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Meu irmão, está percebendo esse texto? A partir desse texto, você entenderia que existe consciência após a morte ou não? Veja o texto de novo. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. A sua memória jaz no esquecimento. Esse texto não nos leva a considerar que não existe consciência após a morte? Pensa nesse texto. Eu gostaria de mostrar um segundo no Velho Testamento. Salmos 49. Salmos 49. O versículo 20. Aliás, o versículo 20 não. O versículo 12 diz assim: todavia o homem não permanece em sua ostentação, antes é como os animais que perecem. Mais uma vez, a passagem aí está falando sobre a realidade do homem depois que morre. Diz assim, que o homem não permanece em sua ostentação, antes é como os animais que perecem. Esse texto também não pode nos levar a considerar que assim como o animal morreu, deixou de existir, o homem também morreu, deixou de existir? Por que eu estou dizendo esses textos? Porque existem alguns grupos que têm uma doutrina chamada sono da alma. Chama sono por eufemismo, porque o que eles entendem é que a pessoa, depois que morre, ela deixa de existir. Grupos que ensinam isso. Os testemunhos de Jeová, eles negam a realidade da consciência após a morte. Os adventistas, que também negam a realidade da consciência após a morte. E como são grupos que disseminam tanto essas ideias, você vai encontrar alguns batistas, você vai encontrar alguns presbiterianos, vai encontrar alguns grupos evangélicos, não a denominação, mas alguns irmãos influenciados por esses ensinos, que eles acabam achando que realmente a pessoa, depois que morre, ela não tem consciência. O que eu gostaria de pensar com vocês? O que esses textos aqui querem dizer e como é que a gente entende a Bíblia? Vejam bem, primeiro, a hermenêutica é a doutrina que ensina a interpretação das Escrituras. Então, a hermenêutica, ela vai dizer o seguinte: primeiro, você não pode estabelecer doutrinas a partir de versículos isolados. Então, a hermenêutica ensina isso. Segundo, você não pode estabelecer doutrinas a partir de livros de difícil interpretação. Terceiro princípio da hermenêutica: a Bíblia não se contradiz. Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela não pode ir de encontro a si mesma. E quarto princípio da hermenêutica é que as passagens claras, elas têm autoridade, elas explicam as passagens difíceis. Perceberam aí? Então, vejam bem, a hermenêutica vai nos ensinar esses aspectos, para que a gente possa estudar a Bíblia de uma maneira segura. E estudando a Bíblia de uma maneira segura, o que a gente vai notar? Nós temos passagens muito claras, muito óbvias, muito explícitas acerca da consciência após a morte. E a gente vai estudar isso daqui a pouco. Mas antes, por que o livro de Eclesiastes fala assim? O livro de Eclesiastes traz a perspectiva debaixo do sol. Então, a perspectiva debaixo do sol é que morreu, a pessoa não tem mais consciência. Você não consegue conversar com o morto não consegue conversar com você. Você não consegue interagir com o morto não consegue interagir com você. E qual vai ser a tendência do morto? Os amigos dele vão lembrar dele por algum tempo.
E até esses amigos que lembram por algum tempo também vão morrer. E depois de uma ou duas gerações, ninguém mais soube da existência desse morto. Por exemplo, milhões de pessoas viveram 100 anos atrás. E nós não sabemos de nenhuma delas. Elas caíram no esquecimento. Nessa perspectiva, debaixo do sol. Entenderam? Então, o Velho Testamento, às vezes, vai nos trazer esse pensamento a partir debaixo do sol. Mas o próprio Velho Testamento também vai nos falar dessa perspectiva acima do sol. Vou dar aqui exemplos rápidos no Velho Testamento, para então nós entrarmos em textos claros do Novo Testamento. No Velho Testamento, Balaão, tomado pelo Espírito de Deus. Então, Balaão, ele era um falso profeta. Mas ele, tomado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer assim: sofra eu a morte do justo, e o meu fim seja como o dele. Olha, parece que Balaão teve uma revelação do Espírito de Deus para perceber que a realidade do justo após a morte é uma realidade atrativa, é uma realidade convidativa, é uma realidade desejável. Não é esquecimento. Ele queria ter a morte do justo. O problema de Balaão foi que ele não queria viver como justo. Velho Testamento ainda. Quando Davi, ele fica sabendo da morte do seu filho, e as pessoas assim estranham que Davi ficou consolado, Davi responde assim: eu sei que meu filho não voltará a mim, mas eu tenho certeza que eu irei a meu filho. Percebe que ele não está entendendo que houve o esquecimento do filho, o aniquilamento do filho, a inexistência do filho? Ele está dizendo: eu sei que meu filho não volta. A realidade dele hoje é outra, não tem retorno. Mas eu sei que eu irei até ele. Meus irmãos, no Velho Testamento é dito que quando a pessoa morria, ela era recolhida aos seus pais. Percebe que ela entrava numa realidade daqueles que já partiram? Mas, no Velho Testamento ainda, o salmo mais conhecido da Bíblia é o Salmo 23. E o Salmo 23 diz assim: e quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Então, o Salmo 23 fala que em algum momento a gente vai passar pelo vale da sombra da morte. Depois que passa pelo vale da sombra da morte, o salmista diz assim: preparas uma mesa diante de mim. Depois do vale da sombra da morte, existia uma realidade onde ele se assentava à mesa de Deus. E ele diz assim: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista está tendo uma perspectiva do que acontecerá depois do vale da sombra da morte. Ele será recebido na casa do Pai. Ele se assentará à mesa do Pai. Por isso que Balaão vai dizer: sofra eu a morte do justo. Então percebe que o próprio Velho Testamento, ao mesmo tempo que algumas passagens, olhando embaixo do sol, dão a ideia de esquecimento, nessa perspectiva embaixo do sol, mas o Velho Testamento, quando vai considerar a realidade acima do sol, também fala da vida e da consciência após a morte. Agora, o que acontece? O Velho Testamento é revelação de Deus, mas ela é revelação parcial. E como nós entendemos que a revelação é progressiva, ela vai crescendo, ela vai mostrando cada vez mais realidades eternas. No Novo Testamento nós temos a revelação completa. E o que o Novo Testamento vai nos ensinar? O que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre a consciência após a morte? Se no Velho Testamento nós temos lampejos, no Novo Testamento nós temos a luz bem clara. Nós temos grandes holofotes. Nós temos, assim, realmente o sol iluminando essa nova realidade. Jesus Cristo, por exemplo, ele vai nos ensinar em Lucas 16, a partir do verso 19, sobre o rico e Lázaro. Veja, alguns vão dizer que rico e Lázaro é apenas uma parábola. Alguns vão dizer isso. Eu creio que não é uma parábola. Eu creio que não é. Mas façamos de conta que fosse uma parábola. Façamos de conta. Vamos considerar essa possibilidade. Pense bem, Jesus não contou parábolas sobre coisas que não existem. Ele contou parábolas sobre coisas que existem.
Veja, quando ele fala da parábola do semeador, existia semeadura, existia semeador, existia semente, existia campo. Ele não falava parábolas sobre coisas que não existiam. Ele falava parábolas sobre coisas que existem. Quando ele contou a parábola da vinha, existe vinha, existe viticultor, existe uva. Ainda que fosse uma parábola, era parábola acerca de coisas reais. Quando ele conta a parábola do bom trabalhador, do mau trabalhador, a parábola dos talentos, a parábola do grande banquete, quando ele conta a parábola do bom pastor, a parábola da mulher que perdeu a moeda, a parábola do filho pródigo, ele fala sobre coisas que existem. Ele não fala sobre coisas que são imaginárias, coisas que são inventadas. Ele fala parábola sobre coisas reais. Aí façamos de conta que o rico e Lázaro fosse uma parábola. Eu creio que não é. Mas façamos de conta. Ainda que fosse, é uma parábola onde ilustra coisas reais. Aliás, seria uma parábola onde ilustra coisas reais. E veja bem, ainda que fosse uma parábola, o que Jesus está ensinando naquela história? Que existiam duas pessoas diferentes nessa vida. Nessa vida não existe pessoas e as pessoas não são diferentes? Ainda que fosse uma parábola, está falando de algo real. Existem pessoas e as pessoas são diferentes. Nessa vida não tem rico e não tem pobre? Nessa vida não é verdade que o rico luxa e que o mendigo sofre? Então, ainda que fosse parábola, está falando de coisas reais. E nessa vida, tanto o rico quanto o pobre, os dois não morrem? Percebe? Até aí está falando de coisas reais. Façamos de conta que fosse uma parábola. Até aí estaria falando de coisas reais. E Jesus então vai dizer o que acontece depois que as pessoas morrem. Veja, se antes ele estava falando de coisas reais, por que agora ele vai falar de coisas fictícias? Se até então o que ele está falando se comprova pela razão, se comprova pela experiência, por que a partir de agora a gente vai negar que elas sejam reais? O que a gente comprova pela experiência e pela razão, a gente não precisa de fé. Mas o que a razão e a experiência não conseguem comprovar, a gente tem que pensar o seguinte: Jesus é digno de crédito ou não? Aí ele vai dizer que depois da morte existem duas realidades. E essas duas realidades são conscientes. Ele vai dizer o seguinte: olha, o mendigo, nessa vida existem mendigos, não existem? E os mendigos morrem, não morrem? Esse mendigo que existia e que morreu, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Existem anjos? Existe essa realidade do seio de Abraão? Se até então o que a gente está falando é algo que existe, por que agora, quando vai falar do seio de Abraão, a gente vai dizer que não existe seio de Abraão? O Lázaro é levado até ele. Depois fala que o rico, que também havia morrido. Gente, existem pessoas ricas nessa vida? Existem. Pessoas ricas também morrem? Morrem. Se até então o que ele fala é real, por que a partir de agora vai ser fictício? Fala que o rico, no Hades, no inferno, numa realidade de consciência, ele levanta os olhos em tormentos. Percebe ele atormentado e consciente? Meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando? Que assim como nessa vida existem realidades diferentes e conscientes, depois da morte haverá realidades diferentes e realidades conscientes. Ele mostrou duas realidades nessa vida, do rico e do pobre. Haverá duas realidades na eternidade, de tormento e de descanso. Aí fala que o rico, no inferno, em tormentos, ele olha para o céu e ele vê Lázaro no seio de Abraão. Ele está tão consciente que ele tanto sofre quanto ele vê. E ele fala: Pai Abraão, manda Lázaro vir até mim. Estou atormentado nessas chamas. Eu quero um pouquinho de refrigério. Que ele molhe a mão e pingue na minha língua. Realidade consciente, clamando por misericórdia. E o que Abraão fala? Filho, lembra-te que em vida você teve benefícios
e Lázaro só sofrimento. Mas agora ele é consolado. Percebe? Não está no esquecimento. Não é que ele está num sono profundo. Ele é consolado. E você agora sofre. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia está ensinando de uma maneira explícita. Veja bem, o Velho Testamento tem lampejos. O Velho Testamento tem uma revelação parcial. Se você pega o texto isolado de Salmos, se você pega o texto isolado de Eclesiastes, você vai achar que morreu, acabou, que é o sono da alma. Mas sono é eufemismo, porque eles entendem que a alma deixa de existir. Só existe na mente de Deus. Mas veja, o Velho Testamento ali está falando de uma perspectiva debaixo do sol. Já em outras passagens do Velho Testamento, mostra uma perspectiva acima do sol. Balaão, Davi, Salmo 23. No Novo Testamento que tem a revelação completa. Aí não é lampejos. Aí são holofotes, mostrando de uma forma bem clara. Jesus, nessa história do rico e de Lázaro, está mostrando de forma clara a realidade dessa vida e a realidade após a morte. Eu creio que a história é literal, mas façamos de conta que fosse parábola. Percebe que ainda que fosse parábola, não nega os seus ensinos? O que continua dizendo? Que Abraão fala para o rico que quem está no descanso, quem está no consolo, não pode ir para o tormento. E quem está no tormento não pode vir para o consolo. Ele fala, tem um abismo entre nós e vós. Quem está aí não pode vir para cá. Quem está aqui não pode ir para aí. O rico demonstra tanta consciência que ele fala assim, pai Abraão, então manda Lázaro ir até meus irmãos. A meus irmãos que ainda não morreram, para que eles não possam voltar para cá, para que eles não possam vir para cá. Percebe que ele está consciente até mesmo da realidade dos irmãos que não eram salvos? Aí Abraão, na história, vai mostrar ainda mais que não adianta esperar que o morto venha pregar para o vivo. O vivo tem que crer em Moisés e nos profetas, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando de uma maneira clara? Aí aqueles que querem negar a consciência após a morte acabam fugindo de textos claros para se apegar em passagens isoladas de textos difíceis. Esse texto está claro ou não está? Mas veja, a Bíblia vai nos mostrar essa consciência após a morte também em outras passagens. Observe, por favor, a passagem que está em Apocalipse. Apocalipse. No capítulo 6, Apocalipse 6, o versículo 9 diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. O que ele viu debaixo do altar? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Ele viu as almas. Quer dizer, as almas existem. Elas não estão apenas na mente de Deus. Não é apenas um campo que está na mente de Deus. Não, elas existem, João vê. João vê as almas dos que foram mortos, e no verso 18, diz assim, clamaram em grande voz. As almas clamando. Elas estão dormindo? Estão no esquecimento? As almas clamando, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, Salomão em Eclesiastes, ele tem uma perspectiva debaixo do sol, limitada. João, aqui em Apocalipse, ele tem uma perspectiva do céu. Ele está olhando o mundo espiritual. Ele está vendo o que Salomão não podia ver. Jesus Cristo revelou o que Salomão não sabia, porque Jesus Cristo é mais que Salomão. E aí João, aqui em Apocalipse, está falando das almas que ele vê, as almas dos mortos. Está dizendo que essas almas que dava para ele ver, essas almas, elas clamaram. Elas estavam conscientes que elas foram mortas por causa da palavra. Elas estavam conscientes que ainda não havia juízo sobre a terra. E elas estavam clamando, Senhor, até quando? Até quando não haverá o juízo? Até quando não haverá justiça? Meus irmãos, a Bíblia
nas passagens claras, nas passagens assim que não tem como forçar uma interpretação. Essas passagens claras, elas nos mostram consciência ou não após a morte. É tão somente a Bíblia por si mesma. E aí, se a gente quiser enriquecer com diversas outras passagens que nos mostram isso, a Bíblia vai nos dizer, Paulo falando, que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho, e o morrer é lucro. Se morrer fosse esquecimento, fosse sono, por que ele diria que era melhor morrer do que viver sendo Cristo? E ele chega a dizer o seguinte: porque para ele partir era estar com Cristo. E isso é incomparavelmente melhor. Meu irmão, o que é partir para Paulo? Partir para Paulo não é entrar num sono profundo, numa inconsciência da alma. Não é cair no esquecimento. Paulo está dizendo que partir é estar com Cristo. E isso é incomparavelmente melhor. Qual a perspectiva que eu tenho que ter acerca da partida do crente? A partida do ímpio é inferno, é sofrimento. Mas a partida do salvo é estar com Cristo. E isso é incomparavelmente melhor. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele fala assim: sabemos. É uma expressão de segurança, de consciência, de certeza. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Ele fala: olha, sabemos que quando esse corpo aqui se desfizer, pelo envelhecimento, pelo adoecimento, por um acidente, quando esse corpo se desfizer, quando eu morrer, então eu terei uma casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Ele não está achando que ele vai cair num sono profundo. Meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Eu queria que você parasse e refletisse sobre isso e tenha segurança acerca disso. Testemunho de Jeová tem seus desvios e as suas heresias. Adventista tem seus desvios e as suas heresias. E eu sei que eles acabam se achegando às pessoas, forçando uma situação, se aproveitando de algumas pessoas, às vezes, não estarem muito alicerçadas nos ensinos gerais das Escrituras. E eles acabam confundindo muitos. Mas veja por si só, o texto por si só, sem forçar a interpretação. O texto de Lucas 16, nas palavras de Jesus Cristo. Não é parábola. Ainda que fosse. Ainda que fosse. Ele fala sobre coisas reais. Porque todas as parábolas de Jesus foram sobre coisas reais. E ainda que fosse, os ensinos são claros. Pessoas diferentes nessa vida, essas pessoas diferentes morrem, e essas pessoas, depois que morrem, têm destinos diferentes. Um destino de descanso e um destino de sofrimento. Destinos irreversíveis e imutáveis. O que ele está ensinando? Que quem está morto não vem para pregar para quem está vivo. Quem está vivo tem que ficar com a lei e com os profetas, que é com Moisés e com os profetas, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela tem autoridade. A palavra do Senhor é a palavra final. Meu amigo, meu irmão, se alicerce na palavra de Deus. Consciência após a morte. É o ensino claro das Escrituras. Espero que tenha te levado a refletir e a reforçar aquilo que a Bíblia ensina no seu coração. Obrigado pela atenção, um carinhoso abraço.